A paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Hoje nós chegamos na lição de número 6 aqui da classe dos adultos. E o tema da lição de hoje é um tema muito legal que vai ser tratado em sala de aula. Quem domina a sua mente? Lembrando que nós estamos estudando sobre batalha espiritual. E a lição de hoje vai estar baseada na carta que Paulo escreveu à cidade de Filipos. Vai valer muito a pena e você precisa ler essa epístola. Eu quero lembrar você que eu estou comentando também as lições de adultos, jovens e juvenis. Então vamos que vamos? Vamos estudar a palavra de Deus em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na nossa jornada, nesse primeiro trimestre da CPAD em 2019, na lição de número 6. E a lição de número 6 é uma lição muito especial. Vamos estudar uma epístola. Vamos estudar a epístola que Paulo escreveu aos irmãos que estavam em Filipos. E é claro que eu acredito que Deus em Cristo vai te usar poderosamente na escola bíblica dominical da sua igreja. É muito importante você fazer a leitura da epístola em si, porque vamos analisá-la panoramicamente, vamos apresentar essa epístola para os nossos alunos em sala de aula. E é interessante você entender que essa epístola foi escrita por volta do ano 62 e 63 da era cristã. E foi escrita em uma circunstância em que Paulo estava vivendo. Foi escrita no momento em que Paulo estava preso. Ela é considerada como uma das 4 epístolas da prisão. São 4 cartas. A primeira carta é a carta de Éfeso, a carta aos Efésios, a segunda carta, a carta aos Colossenses. A terceira carta, que é essa que temos em mãos, que vamos estudar hoje, é a carta aos Filipenses. E a quarta carta é a carta ao Filemão. Filemão era um irmão em Cristo. Hoje nós vamos estudar essa carta aos Filipenses. É interessante que o tema central da carta aos Filipenses é alegria. E vamos entender que Paulo preso falando de alegria, vai valer muito a pena trabalhar isso em sala de aula. E vamos entender nessa lição também sobre a mente de Cristo. Vai ser uma bênção. Você que está chegando hoje pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal. Eu vou ter o prazer de te receber por aqui. Aproveita também, deixa aí o likezinho, seu joinha, porque com isso você acaba ajudando a gente a chegar mais longe, compartilhando a palavra de Deus. Deixa aí também o seu comentário. Fico muito feliz em conhecer você e também ler seu comentário. Muito obrigado, gente, pelo incentivo de vocês, pelo carinho de vocês. Que Deus possa abençoar vocês poderosamente em nome do Senhor Jesus. É claro que a nossa lição hoje é uma lição muito especial e você é servo da palavra, você precisa ler o texto bíblico em sala de aula. Observar que a sua lição hoje também tem 3 objetivos específicos, além do que ela possui 3 pontos. Você precisa observar os objetivos e os pontos. Por quê? Para não fugir do assunto. Não ministrar algo que está fora do contexto da lição. Ministre a palavra de Deus. Esse é o seu objetivo primordial. Nós vamos analisar a epístola aos Filipenses. Vai valer muito a pena, tá? Como eu já disse para você, a epístola aos Filipenses é uma epístola escrita por Paulo, quando Paulo foi preso. E é interessante que ele está em circunstância de cárcere. E agora ele está escrevendo para aqueles irmãos que estão na cidade de Filipos, agradecendo. Primeiro, porque aqueles irmãos arrecadaram oferta e enviaram para Paulo para poder se manter na prisão naquela época. A prisão daquela época era um pouco difícil. E a prisão em que Paulo está aqui era uma prisão que precisava de recursos. Então os irmãos em Cristo da cidade de Filipos, crentes no Senhor, arrecadam essas ofertas e enviam o apóstolo Paulo para cuidar dele lá. E ele, feliz, responde essa carta, através dessa carta, agradecendo essas ofertas e também aconselhando os irmãos. Cada capítulo da epístola traz aqui uma mensagem especial. O primeiro, Paulo ele inicia louvando a Deus,
agradecendo o Senhor, exaltando a Deus pela vida daqueles irmãos. No segundo capítulo, isso você pode até trabalhar com seus alunos, mostrando para eles, a partir do capítulo 2, versículos 5 ao 11, você percebe que o segundo capítulo, Paulo exalta Cristo. Ele agradece os irmãos no primeiro e agora no segundo ele está mostrando a doutrina de Cristo, está mostrando a humildade que Cristo tem. E ele se coloca nesse papel de humilde e também demonstra que aqueles irmãos também tinham essa humildade como Cristo e orienta os irmãos a continuarem tendo essa humildade semelhante a Cristo, servos do Senhor. Já no capítulo 3, Paulo começa a combater uma heresia. Quem é que está dominando a mente desse povo? Quem é que está dominando o povo de Deus que estava vivendo naquela comunidade? Paulo está combatendo os falsos mestres. Paulo está combatendo aqueles que distorciam a palavra de Deus. E esse tipo de gente existe até hoje. E é isso que Paulo começa a trabalhar. Capítulo 4, Paulo ele vai dizer muito bem que a sua fé está firmada em Cristo, que a igreja precisa estar firmada em Cristo, e é ali que ele diz que ele tudo podia naquele que lhe fortalecia. É fantástico entender isso à luz da palavra de Deus. Esse é um pequeno panorama da carta. O primeiro ponto da sua lição vai tratar exatamente sobre a Epístola aos Filipenses. E ele vai tratar exatamente sobre o conteúdo da carta em si. E isso está dividido em 3 subtópicos. O primeiro subtópico da sua lição, do ponto número 1, vai tratar sobre a doutrina. E é interessante a gente entender que cada carta do Novo Testamento também possui uma doutrina, e especialmente as cartas que Paulo escreveu. Paulo orienta os irmãos a observarem a doutrina, a retornarem para a doutrina. Observe bem, essa carta é escrita por volta do ano 62 ou 63, na época em que Paulo estava preso, em uma prisão. E é interessante que Paulo, preso, ele escreve essa carta como pastor, orientando os irmãos, guiando os irmãos e orientando os irmãos a resgatarem e valorizarem a doutrina em si. E qual é a doutrina que Paulo trabalha com os irmãos da igreja de Filipos? Paulo trabalha a doutrina de Cristo. Lembrando que quando nós falamos sobre doutrina baseada no Novo Testamento, não é a questão de usos e costumes. Por exemplo, preso a questão de costumes de uma igreja local. Não é isso. Quando Paulo fala sobre doutrina no Novo Testamento, está falando de doutrina de pensamento teológico. Ou seja, Paulo aqui está preocupado em combater aqueles falsos pregadores que estavam pregando e semeando doutrinas heréticas no meio do povo de Deus, no meio da igreja. E o que ele está fazendo? Combatendo com a palavra, orientando os irmãos a partir da palavra, orientando os irmãos em Cristo a serem fiéis a Deus pela palavra. Primeiro, no primeiro capítulo, do capítulo 1, você percebe lá, versículo 1 ao 7 até o 9, você vai perceber que Paulo está feliz em escrever essa carta, mas ao mesmo tempo ele está orientando os irmãos a retornarem para aquele amor em Cristo. E faz isso com amor. Isso porque a igreja aos Filipos, ou a igreja de Filipenses, ou a igreja de Filipos, é a primeira igreja que Paulo evangeliza de uma forma assim diferente, de uma forma diferenciada. É a primeira igreja da Europa que Paulo orienta os irmãos como pastor. E Paulo guia essa igreja de uma forma assim maravilhosa. Atos 16:13, somos informados que na cidade de Filipos nem sequer havia uma sinagoga. Daí a preocupação de Paulo com essa igreja. Paulo se preocupava com essa igreja porque era uma menina de Deus. Era um povo especial, era alguém que ele pastoreou e ele precisava guiar esse povo à luz da palavra, à luz das escrituras, orientando o povo de Deus, por exemplo, no capítulo 3, a tomarem cuidado com os falsos mestres. Daí então a importância da doutrina em si. A doutrina que Paulo está ensinando é a partir da salvação, ela aponta para Cristo. A doutrina do Novo Testamento
É uma doutrina teológica, ela fala da pessoa do Espírito, ela fala da pessoa de Cristo, ela aponta para os ensinamentos do Senhor Jesus que foram ensinados nos evangelhos. E isso Paulo está ensinando para os irmãos a terem uma vida cristã na prática. E o que Paulo está fazendo aqui é orientando os irmãos com amor, com afeto, como um grande pastor, cuidando para que os irmãos não caíssem no laço dos legalistas que estavam se aproximando daquela igreja. Isso porque a maioria dos membros daquela igreja eram compostos por romanos. E os legalistas eram judeus que saíam de Jerusalém e iam de local em local, de cidade em cidade, distorcendo o que Paulo pregava. Paulo então está orientando, prevenindo os irmãos, cuidando daqueles irmãos, falando para eles a partir da palavra de Deus e a importância de seguir a Cristo. O segundo subtópico da nossa lição, e a partir disso nós vamos avançar, ele vai tratar sobre o seguinte argumento dentro dessa carta: o relacionamento. Havia dentro da igreja de Filipos problemas como acontecem hoje, problemas de relacionamento. Capítulo 1, versículo 27, você percebe que Paulo está orientando os irmãos, cuidando disso também como pastor, um pastor de uma igreja. Capítulo 2, versículo 3 e 14. Você percebe bem que Paulo está orientando os irmãos líderes locais, mesmo à distância, a cuidarem de um problema de duas irmãs que estavam em conflito naquela congregação. E Paulo cuida desse problema como um pastor, orientando o povo de Deus. Observe bem que problemas já haviam naquela época. Imagina hoje. São problemas pontuais que existem também em nossas congregações. E nós, como pastores, devemos seguir o papel de Paulo, cuidar disso, guiar o povo de Deus a caminhar com o Senhor, trazendo a solução, a melhor solução para os conflitos locais. E Paulo está cuidando desse problema de relacionamento dentro dessa carta. Quando você lê a carta, você vai perceber isso. E Paulo orienta os irmãos em Cristo a viverem em harmonia, como igreja do Senhor, como exemplo do Senhor Jesus. É por isso que no capítulo 2, versículo 5, ele ressalta que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sentimento de humildade, de negar-se a si mesmo em favor do próximo. Depois disso, avance. Vá para o terceiro subtópico da sua lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento: o ensino. Se algum dia você já leu a Epístola aos Filipenses, ou se ainda não leu, deve ler, você vai perceber que essa epístola é uma epístola muito prática na questão do ensino. Paulo ensina a palavra, e ele ensina para que o cristão em si possa praticar isso na sua vida diária, como vida cristã mesmo. E o nosso objetivo como professores da Escola Bíblica Dominical é ensinar isso em sala de aula também. Capítulo 2, versículos 5 ao 11. Você não pode deixar de ler esse texto com os seus alunos, mostrando para eles que Cristo, ele tem esse sentimento de se humilhar e se colocar no lugar do outro, a tal ponto de nos resgatar, e Deus o exaltar de tal maneira. Nós, como igreja do Senhor, também precisamos ter esse sentimento, o sentimento de humildade, e isso o ensino da epístola já traz para a gente. Será que isso tem algo a ver com batalha espiritual? Tem sim. Isso fala da dominação da nossa mente. A ideia da carta em si é trabalhar esse incentivo do cristão ter uma vida que exalte a Deus, do cristão ter uma vida que louve ao Senhor, a tal maneira que ele, tendo essa vida que louve a Deus, guiada pelo Espírito Santo de Deus, o inimigo não pode tocá-lo, porque a presença de Deus é real, a bênção de Deus é real e o Senhor guia ao seu lar. Capítulo 3, por exemplo, o ensino é tão prático nessa lição que Paulo, explicando para os irmãos, através dessa epístola, ele fala da alegria.
E ele fala do exemplo daqueles crentes da cidade de Filipos. E como aquele exemplo era tão especial e também pode ser seguido por mim e por você. A igreja de Filipos é uma igreja rica, rica em sabedoria, rica em conhecimento, rica em palavra, rica também em humildade. Que você também, que as nossas igrejas possam ser abençoadas e ricas e prósperas de conhecimento, de palavra, de unção, de graça, de evangelismo e também de humildade. Vamos avançar para o ponto de número 2 da nossa lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento. Vamos estudar sobre a mente no contexto bíblico. A Bíblia fala sobre os pensamentos, sobre a mente em si. E nisso nós vamos trabalhar sobre a sede dos nossos sentimentos, ou sobre a sede do nosso intelecto também, a partir de 4 subtópicos. O primeiro subtópico vai trabalhar o seguinte argumento: a mente como faculdade psicológica. O Novo Testamento trabalha um termo chamado nous. Esse termo é trabalhado e traduzido pela palavra mente, que traz a ideia de entendimento, intelecto, sentimento. Onde eu posso encontrar um versículo que fala sobre isso? Sua lição já dá. Romanos capítulo 11, versículo 34. Lê esse texto com seus alunos. 1 Coríntios 2,16. 1 Coríntios 14,14. A ideia de mente, sendo apresentada no Novo Testamento, na Bíblia, é demonstrada como sede dos sentimentos, como entendimento, como intelecto. E a nossa lição está trabalhando sobre esse tema. Quem domina a sua mente? Quem domina, em outras palavras, os seus sentimentos? Quem domina o seu intelecto? Quem domina os seus pensamentos? Paulo, escrevendo à igreja de Romanos, capítulo 7, versículo 25, ele cita exatamente que de mente ele é escravo da lei de Deus, mas pela carne ele é escravo do pecado. Lê esse texto com seus alunos em sala de aula e faça essa seguinte pergunta: quem domina os seus pensamentos? Quem domina os seus sentimentos? Paulo, quando explica isso para os irmãos de Roma, ele explica de uma maneira assim espetacular. Ele demonstra que ele é uma pessoa frágil, como eu e você, humanos, que também tem a capacidade de errar e pecar. E ele também pensava sobre isso. Quem dominava a sua mente? Quem dominava os seus pensamentos? E ele responde aos irmãos de Roma de uma maneira assim linda, sabe? E você pode até ler esse versículo com os seus irmãos. Romanos capítulo 8, versículo 1 a seguir. Paulo responde especialmente no versículo 2 que quem domina a sua mente é a pessoa do Espírito Santo. É a pessoa de Deus. É a pessoa de Cristo. Essa é uma oportunidade de ser trabalhado em sala de aula, esse argumento primordial com seus alunos. Avançando sobre isso, sobre a palavra mente no Novo Testamento, dentro também da Bíblia, nós vamos para o segundo subtópico, que vai tratar sobre o seguinte argumento, sobre outro argumento que é trabalhado com a palavra mente. A mente é demonstrada também na Bíblia como a maneira de pensar. E daí nós podemos trabalhar com os nossos alunos qual é a nossa forma de pensar, como estamos pensando, o que nós estamos fazendo. Colossenses 2,18 traduz melhor a maneira de pensar. Quando nos referimos à maneira de pensar aqui, a partir da palavra mente, é a forma de agir. E aí você pode trabalhar com seus alunos. Como estamos agindo? Qual é a nossa forma de agir diante das circunstâncias, diante dos problemas, diante das lutas, diante também das adversidades, diante de momentos de alegria? Isso é importante ser questionado. E Pedro, na primeira carta, capítulo 4, versículo 1, diz que é importante termos a mente de Cristo. Isso quer dizer que devemos agir como cristãos, semelhantes a Cristo, tendo a mente de Cristo. Lê esse texto com seus alunos.
Por que estamos trabalhando isso na Escola Bíblica Dominical sobre esse tema batalha espiritual e quem domina a sua mente? Para explicarmos para os nossos alunos que a mente deve ser dominada por Deus, pelo Espírito Santo. Que a nossa forma de agir, como acabei de explicar no segundo subtópico, deve ser uma forma de agir semelhante à de Cristo. E agora nós vamos avançar para o terceiro, que vai trabalhar mais um argumento para a palavra mente dentro da Bíblia Sagrada. A Bíblia trabalha a palavra mente como espírito. A palavra espírito é trabalhada no Antigo Testamento como ruach, no Novo como pneuma, sopro. Mas a mesma palavra pode ser trabalhada também como mente, sede de sentimentos, pensamento. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente percebe Paulo orientando os irmãos que a nossa mente, que os nossos pensamentos têm que ser semelhantes aos de Cristo. E quando ela trabalha isso, referindo-se a espírito, está trazendo a ideia de espírito, de mansidão do cristão. Gálatas, capítulo 6, versículo 1, você percebe Paulo orientando isso para aqueles irmãos em Cristo. Ou seja, atitude de mansidão. É bem certo que ser manso não é ser tolo. Manso é aquele que tem condição de fazer. Tem condição, por exemplo, de se vingar. Mas, pelo fato de ser servo de Cristo, amar a Jesus, ser fiel a Jesus e esse amor ser tão grande, ele prefere se humilhar diante de Cristo, descer diante de Cristo, se comportando como ovelha, semelhante a servo, a tal ponto de suportar a humilhação. Isso é ser manso. E a ideia que se trabalha aqui é como estamos agindo diante das circunstâncias e ainda por cima, qual é a nossa atitude, como o nosso coração está sendo guiado. O quarto subtópico trabalha mais uma palavra para a mente dentro das Escrituras: coração. É certo que a Bíblia também trabalha o coração como a sede dos nossos sentimentos. Mas nós entendemos muito bem que a ideia de coração aqui é algo mais próximo que a Bíblia está tratando em si. Isaías 65:14 fala sobre isso. Você percebe essa ideia de coração sendo trabalhada na Bíblia? Mateus 22:37. A ideia que se trabalha a respeito de coração é homem interior. Quem é que domina você por dentro? É um espírito maligno ou é a presença de Deus? É o pecado ou é a presença do Espírito Santo, uma vida de santidade? Quando trabalharmos em sala de aula e explicarmos tão bem para que os nossos alunos entendam que, servindo a Deus, precisamos vencer a batalha espiritual que, primeiro, acontece em nossa mente, no nosso interior, no nosso coração, vamos vencer as batalhas espirituais externas. Ou seja, é necessário ensinar para os seus alunos que a batalha espiritual ela é vencida inicialmente por dentro e depois por fora. Por que por dentro? É necessário que haja o domínio de Cristo completo na vida do cristão, na vida desse aluno seu da escola bíblica, de tal ponto que possa transbordar e essa pessoa possa ser abençoada para abençoar outras vidas. Fazendo isso, avance para o último ponto da sua lição, ponto de número 3, que vai tratar sobre o seguinte argumento: sobre a mente de Cristo. Vamos voltar agora para a Epístola aos Filipenses. É claro que nesse último ponto nós vamos tratar sobre essa alegria, essa maneira de viver como cristão, em 3 subtópicos. O primeiro subtópico vai tratar sobre o seguinte argumento que você pode trabalhar em sala de aula: o sentimento de alegria. Quando você lê os primeiros versículos da carta, você percebe Paulo expressando esse sentimento de alegria. Mas perceba, Paulo está preso, Paulo está distante,
Paulo está cuidando de um conflito dentro da igreja, mas ao mesmo tempo ele está demonstrando a alegria que ele tem e também a alegria que a igreja já possuía. O sentimento de alegria é fundamental na vida do cristão, é fundamental também na vida da igreja. E Paulo está trabalhando a quento de alegria. O sentimento de alegria guia os irmãos, fortalece o povo de Deus, orienta a igreja ao crescimento. Versículo 5, por exemplo, o próprio Paulo demonstra o seu sentimento de alegria, demonstrando que perto está o Senhor. E Paulo está descrevendo isso para uma igreja que estava crescendo, estava avançando. E ele, como pastor, está demonstrando o espelho que aquela igreja se tornaria. Aquela igreja, a igreja em si, ela se torna uma ponte missionária em anos futuros. Você percebe que Paulo aqui está se preocupando com o povo de Deus, orientando o povo de Deus, pregando a palavra do Senhor e demonstrando que aquele povo se tornaria, ou já era em si, um povo feliz, um povo que era exemplo, um povo que era espelho para a comunidade de Filipos. Avance para o segundo subtópico, que vai tratar sobre o seguinte argumento, ainda trabalhando sobre esse tema. Nossa gratidão a Deus. Paulo está sendo, primeiro, grato aos irmãos, capítulo 1 ele ressalta isso, capítulo 2, capítulo 4, 5. Ele está sendo grato a Deus e grato aos irmãos por aquela oferta em si, incentivando a igreja a continuar sendo grata a Deus. Você, como professor da escola bíblica dominical, também precisa trabalhar isso em sala de aula, orientando seus irmãos a serem gratos a Deus, gratos ao Senhor, fiéis a Ele por sua bondade. E ele agradece a Deus, versículo 6 do capítulo 1, em oração. Paulo está preso e ao mesmo tempo está agradecendo ao Senhor pela ajuda dos irmãos, pelo apoio que ele recebia. Gratidão é um princípio. O último subtópico da sua lição vai tratar sobre o seguinte assunto, já para a gente encerrar: a paz de Deus. A paz de Deus é fundamental para o nosso coração. Paulo entendia isso também e fala sobre essa paz aos irmãos da igreja da cidade de Filipos. Capítulo 1, versículo 7. Ele diz que a paz de Deus excede os corações. Paulo está sendo grato a Deus. A ideia que está falando aqui é de domínio de Deus, de dominação do Senhor. E claro, essa ideia de trabalhar a paz de Deus para a vida das pessoas é uma ideia de edificação nos corações. Gente, eu espero que Deus te use poderosamente na escola bíblica dominical da sua igreja. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero lembrar você que eu estou comentando as lições de adultos, jovens e juvenis. E claro, quero mandar um abraço todo especial para o povo lindo da ADVIC Lagoa das Flores, igreja que estou pastoreando no momento. Um grande abraço, gente. A paz do Senhor Jesus. Um abraço para você que nos assiste de todo o Brasil e também fora do Brasil. Que Deus possa abençoar a sua vida e tchau, tchau.